Olá, sou o Fernando Tendolino, head da área de renda variável aqui do Fator, e esse vídeo é para nós falarmos um pouco do que foi o mercado de ações em agosto passado, como é que foi o fundo momento e as perspectivas para as próximas semanas e para os próximos meses. O mês de agosto, ele começou bastante turbulento, com receio em relação às operações de carry trade vindos do Japão, e os receios também de desaceleração na economia americana. Foram momentos de um pouco de tensão, mas que duraram muito pouco tempo. Os dados que vieram depois disso da economia americana mostraram que o mercado lá está robusto e que o Fed tem feito um bom trabalho em relação a fazer um pouso suave da economia, sem que isso esteja prejudicando muitos empregos e o ritmo das empresas. Isso tem sido essencial para manter a saúde dos mercados lá e também, de certa forma, de uma forma geral, de todos os mercados do mundo. Acho que isso é importante porque abre a perspectiva para que o Fed comece a cortar a taxa de juro agora, na próxima reunião do dia 18 de setembro, com parcimônia, mas com a tranquilidade de que há espaço para esse novo movimento de afrouxamento monetário, o que beneficia os mercados emergentes, o que beneficia as condições de negócio do mundo todo. Eu acho que isso explica em grande parte, inclusive, o próprio desempenho da Bolsa aqui no Brasil. O Ibovespa teve um excelente desempenho, com alta aí próximo de 6%, depois pelo segundo mês consecutivo, chegando a quase 10% nesses últimos 2 meses. Isso é importante para trazer um pouco de fluxo para o Brasil, uma vez que as condições aqui acabam incentivando muito o investidor a permanecer nos instrumentos de renda fixa. Nós tivemos no mês passado o fundo Fator Momento com uma alta de 4,5%, em linha com o seu mundo, com o seu conjunto de indicadores, que é o índice Small Caps, que performou da mesma forma. Quando a gente olha para um pouco da atribuição de resultados, nós tivemos uma carteira que teve bons resultados em setores ligados principalmente aqui à economia doméstica. Então, nós temos algumas empresas do setor de real estate, algumas empresas do setor de varejo, que se recuperaram depois das quedas fortes dos meses passados, e com isso puxaram a carteira do fundo, foram ótimos vetores de valorização. Acho que é importante dizer que no mês passado nós tivemos a divulgação dos resultados das empresas, que na sua grande maioria vieram bastante satisfatórias, com apenas alguns casos um pouco mais emblemáticos e deixando a desejar. Mas, de maneira geral, acho que não houve muitas surpresas, as estatísticas estão dentro do que se observa ao longo das divulgações de resultados. A carteira short do fundo, ela acabou não contribuindo tanto positivamente, mas também não foi um detrator. Acho que fica evidente que nós temos aí, acho que vale a pena mencionar, que nós temos posições shorts vendidas em empresas que possam estar mais vulneráveis a essa questão da seca, seja na questão da hidrologia e dos rios, logística hidroviária, assim como também a questão de alguns portos. Na carteira comprada, como já falei, o destaque fica para a economia doméstica, principalmente com importantes posições na carteira do fundo, no segmento de shoppings e de construção civil e o consumo discricionário. Acho que são posições bastante relevantes na carteira. Apesar disso, o fundo tem algumas posições também em empresas e atividades ligadas ao mercado externo. A gente não pode descartar a ótima performance que teve na carteira as ações de Brasil Foods no período, e mesmo de Marfrig. A gente não pode deixar de destacar também algumas posições em materiais básicos. O fundo carrega na sua carteira ações de Gerdau, CSN Mineração e a própria CBA. Apesar do momento de matérias-primas e commodities estar pressionado, principalmente na China, nós temos também, por conta do mercado doméstico, uma questão de certa volatilidade no câmbio, que acaba sendo um contrapeso na própria carteira e na diversificação de risco que a gente impõe ao fundo. Quando a gente olha para essas empresas, além de tudo, nós temos a diversificação regional. Então, quando se fala agora de eleição nos Estados Unidos,
com impactos eventuais favoráveis para a própria Gerdau, ou as medidas que podem ser divulgadas na China para tentar deter o fraco desempenho da economia, também podem ter seus momentos de recuperação e, naturalmente, como eu disse, isso é uma questão de balanço da nossa carteira. A gente termina, portanto, esse mês com 4,5% de alta, em linha com o índice Small Cap, e o fundo, ao longo desse ano de 2024, tem gerado um alfa em relação ao índice Small Cap, que também poderia ser uma referência, apesar de não ser o benchmark do fundo que está em IPCA mais yield de Mabel. Esses são os comentários para o mês de agosto de 2024. Obrigado e até o próximo mês.